Neste trabalho abordaremos a bronquiectasia e a cetoacidose diabética. A bronquiectasia refere-se à dilatação anormal e irreversível dos brônquios, causada pela destruição dos componentes elásticos e mucociliar de suas paredes, ocasionado devido às infecções e inflamações recorrentes, geralmente graves e por períodos prolongados durante a infância. As vias aéreas tornam-se tortuosas, dilatadas e flácidas, e usualmente obstruídas por secreções purulentas. As manifestações clínicas da bronquiectasia são dor no peito, hemoptise, dispneia e perda de peso, com hálito fétido. A imagem ao lado representa bem a bronquiectasia. Pereira, nesta imagem, representa o círculo vicioso da bronquiectasia, onde os agentes que permanecem nas vias aéreas proximais e distais, bactérias e vírus retidos, proliferam no interior das vias aéreas, e elas mudam a constituição do microbioma normal do pulmão, desencadeando inflamações que causam lesão estrutural pulmonar, piorando ainda mais a limpeza da via aérea. A bronquite, ela é caracterizada pelo aumento das glândulas mucosas, o espessamento e atrofia da parede brônquica, a fibrose com distorção de sua forma e do calibre do brônquio, com isso a hipersecreção. O que também ocorre é a diminuição da motilidade ciliar. A bronquite também baseia-se na presença de tosse com expectoração, que pode durar de 3 meses a 1 ano, sendo feita uma observação por 2 anos seguidos. A progressão da doença causa sibilos, dispneia e inapetência. A febre só ocorre na bronquite crônica quando há infecção respiratória associada. A cetoacidose diabética é uma complicação aguda e grave do diabetes mellitus tipo 1, que resulta na deficiência absoluta ou relativa na produção da insulina pelo pâncreas. Tais deficiências podem ocorrer devido à inadequação da insulina ao dia a dia, à falta de adesão ao tratamento insulínico e dietético e o uso de esteroides. Com o aumento dos hormônios contrarreguladores, que são cetacolaminas, glucagon, cortisol e os hormônios de crescimento, a sua alteração ocorre em situação de estresse ou devido a alguma infecção. A cetoacidose diabética associada à desidratação celular gera uma acidose grave, que pode levar à morte. E o aumento da lipólise, através da oxidação de ácidos graxos, leva à perda de peso, à fadiga e à fraqueza, gerando uma polifagia, que é a fome intensa. A cetogênese, que está junto com a cetoacidose, gera uma síntese hepática de corpos cetônicos, levando à cetonúria, que é a excreção de corpos cetônicos na urina, e também ao hálito cetônico, que é a eliminação de corpos cetônicos no ar expirado. No nosso caso clínico é o paciente GHT, 50 anos, sexo masculino, casado, diabético e diagnosticado com bronquite crônica. Trabalha como caminhoneiro, é sedentário e tabagista. Deu entrada no setor de urgência do HOB pela 2ª vez este ano e foi internado apresentando os seguintes sinais clínicos: padrão Kussmaul respiratório, tosse secretiva purulenta e desorientação no tempo e espaço. Suspendeu a insulinoterapia e a dieta há 2 semanas e fuma 2 maços de cigarro ao dia. O padrão respiratório de Kussmaul, ele é um padrão respiratório profundo e trabalhoso e está associado à acidose metabólica grave. Ainda segundo o esposo, o paciente está urinando grosso, com odor ruim e reclama dor de barriga, que não aguenta trabalhar há 4 dias. Está com sono profundo, já perdeu quase 10 quilos no último mês. No primeiro procedimento, o paciente foi colocado em VNI com FiO2 a 100% para estabilizar sua respiração. E também foi realizado a glicemia capilar, com os seguintes dados vitais: uma PA de 130/90 mmHg, uma frequência respiratória de 32 incursões por minuto,
uma frequência respiratória de 120 batimentos por minuto, uma temperatura de 37 graus, uma saturação a 88% e a glicose foi mensurada a 320 mg por decilitros. O resultado do sangue coletado para os exames laboratoriais representou os aumentos de sódio e de potássio e também de glicosúria e cetonúria. O sangue arterial, de onde foi realizada a gasometria do paciente, apresentou um pH baixo, que gera a acidose, um pH de CO2 a 25, que gera 25 mmHg, que gera uma alcalose, e o HCO3 está a 14 mEq por litro, que gera uma acidose. O pH de CO2 a 57 mmHg e o nosso paciente apresenta uma idade de 50 anos. E a gasometria trouxe a um resultado como acidose metabólica parcialmente compensada para alcalose respiratória, com uma hipoxemia moderada. A espirometria na relação VEF1 e CVF está diminuída a 65%, com uma redução de CVF de 60% e uma outra redução de CEF1 a 45%, a subtração entre os dois gera um resultado de 15%, que é indicativo de um distúrbio obstrutivo. No segundo procedimento, durante a consulta médica, o médico percebeu que o nosso paciente estava anoréxico, com hálito de acetona e língua preguiada. Diante disso, alguns exames complementares foram solicitados para a investigação. Exames como radiografia convencional, tomografia de tórax, exames laboratoriais, hemograma completo, cetonúria e dosagem sérica, cetoacidose e eletrólitos, potássio, sódio, cloro, magnésio, fosfato e urina tipo 1. Em radiografia, a imagem 1, na vista póstero-anterior, é uma radiografia de tórax e mostra uma imagem nodular com contornos pouco nítidos do campo médio do pulmão direito. A imagem 2 mostra o brônquio central significativamente aumentado de calibre e aspecto clássico da impactação mucoide. E a imagem número 3, que é o raio-x de tórax de perfil, mostra a redução volumétrica do lobo médio e apresenta em seu interior imagens cilíndricas. Lembrando que o nosso caso clínico é fictício e que essas imagens foram retiradas da internet, sendo a imagem número 3 de um paciente do sexo feminino. Dentro da classificação da CIF, onde os codificadores foram gerados os codificadores e os qualificadores da estrutura são, a maioria, representados de um grau 3, que gera uma deficiência grave, e na função, a maioria dos codificadores foram 4, gerando uma deficiência completa do nosso paciente. E também na atividade e participação, os quantificadores foi 4, gerando também uma deficiência completa. E no fator ambiental, a esposa e a insulina são fatores positivos para o nosso paciente, quando a poluição é um fator negativo, ao qual ele fica exposto uma boa parte do seu dia. Na biossegurança, temos a NR32, que preconiza a utilização de luvas, toucas, máscaras, avental e óculos para pessoas que trabalham em atendimento de enfermaria, onde a luva é utilizada para proteger as mãos e elas devem ser descartadas sempre quando forem utilizadas. Nunca usar para atender 2 pacientes seguidos. A touca é a proteção dupla para o ambiente e para o profissional. E a máscara, ela é extremamente importante para atender ao paciente em estado delicado.
O avental, ele é uma barreira contra micro-organismos e substâncias adversas. E o óculos serve para proteger as nossas vistas de uma possibilidade de alguma secreção em atendimento ou até mesmo de um corpo estranho. Desde já eu agradeço. Muito obrigada.